A gente nunca começa ensinando, a gente começa perguntando. Porque quando a gente pergunta, a gente descobre. Quem já chega falando só afirma aquilo que sabe. E aí o poder das perguntas na comunicação é uma excelente estratégia para quem tá aí em dúvida de como ser claro. Para de sofrer tentando adivinhar o que o outro quer saber, descobre. Quanto mais você quer subir na sua carreira, mais você vai demandar essa habilidade de comunicação, não só para feedbacks, mas também para transmitir um pensamento estratégico para uma cultura empresarial. Nos bastidores falávamos de cultura empresarial. O pilar comunicação é a base da cultura, porque como é que eu vou transmitir uma cultura empresarial? Por meio da linguagem. Por meio daquilo que você repete, dos métodos que você utiliza. E, para disseminar isso, quem está por trás? Comunicação. Nós estamos falando da comunicação como uma arte muito completa, né? Exato. Então é você ter a sensibilidade de entender o outro e às vezes não vou falar, eu vou ouvir, eu preciso construir o meu raciocínio, eu tenho que ter um começo, meio e fim, ter a minha pirâmide. Então, isso é algo que, com o passar dos tempos, nós temos visto líderes que seguem esse caminho têm tido um certo destaque. E essa comunicação, eu acredito que ela navega em todas as etapas e que precisa ser revisitada de vez em quando. Pense na última reunião importante que você participou. Você teve uma ideia muito boa em mente. Você sabia que estava certo, mas na hora de falar a voz fugiu, o raciocínio embolou e alguém menos preparado levou o crédito do que era seu. Acontece o tempo todo. A verdade, ela incomoda. O mercado não premia quem sabe mais, premia quem consegue mostrar o que sabe. Dá para ser o profissional mais competente da sala e mesmo assim ficar invisível. Simplesmente porque a sua melhor ideia nunca sai inteira da sua boca. Quantas oportunidades já passaram batido porque você preferiu o silêncio? Quantas portas seguem fechadas, não por falta de competência, mas por falta de voz? É disso que vamos falar hoje. De como a forma como você se comunica define, na prática, até onde você chega. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Eu sou Bruno Azambuja, gerente de marketing do IPOG, e hoje a conversa é sobre oratória, como uma ferramenta de carreira. A habilidade que abre portas, que constrói autoridade e faz você ser ouvido. E para essa conversa, eu recebo duas referências que, além de muito influentes na área e de uma comunicação impecável, têm muito a nos ensinar. Começando por ela, jornalista com mais de 19 anos de experiência em comunicação, 6 deles na Record TV Goiás. Foi gestora de comunicação aqui no IPOG por 4 anos. Sim, ela correu para que eu pudesse caminhar. E uma década depois, segue empreendendo na área, com palestras, aulas, consultorias e mentorias em grandes empresas. É autora de 3 livros, entre eles Comunicação Pós-Pandemia, e carrega um currículo de 5 pós-graduações em MBAs, em Comunicação Empresarial, Marketing, Liderança, Neurociência e Docência do Ensino Superior. Maraísa Lima, que alegria ter você de volta a casa. Muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. É sempre uma satisfação estar aqui compartilhando conhecimento, aprendendo ao mesmo tempo, porque é um valor muito grande para mim. Aquele que se comunica, ele precisa ter uma humildade situacional para sempre trocar experiências e agregar o conhecimento para que a comunicação tenha repertório. Com certeza, repertório. Do outro lado, uma comunicadora que faz questão de provar uma tese. Comunicação não é dom, é método. Jornalista de formação, foi repórter e apresentadora de TV por mais de 8 anos, antes de se dedicar a desenvolver líderes. Criadora do método de comunicação inteligente e fundadora da Speakers Comunicação, já impactou mais de 17 mil pessoas no Brasil e outros 3 países, em treinamentos, palestras e mentorias. Coautora de 2 livros, parte de uma ideia simples: comunicar bem não é falar bonito, é pensar estrategicamente para criar conexão,
autoridade e, claro, gerar negócios. Liliane Bueno, seja muito bem-vinda ao IPOGcast. Muito obrigada, Bruna, ainda mais com essa apresentação. A gente fica até se achando, né? Com a apresentação como essa. Que honra estar aqui com vocês hoje, a gente poder trocar, poder compartilhar. Vai ser um prazer. Podemos falar mais sobre a comunicação, essa habilidade que abre portas para onde a gente passa. Se achando não, vocês são. Então, Isso aí. seguindo desse nosso tópico, eu quero voltar para o começo do episódio, em que eu trouxe, né, um storytelling ali de como a comunicação tem um papel vital nos nossos passos, né, profissionais e pessoais. Quando nós pintamos uma imagem assim de duas pessoas que têm talvez as mesmas competências, as hard skills lá, uma época que era muito comentado isso, o que difere esse caminhar profissional quando o assunto é comunicação? Como as pessoas travam e como elas conseguem ser destravadas? Algumas pessoas, elas têm um modelo mental que parte de um princípio que é muito simples, que é o princípio básico da comunicação, que é um modelo mental claro. Ela sabe exatamente o que ela quer falar, ela tem objetivos definidos, ela entende do assunto e ela consegue, então, juntar aquilo que é o conteúdo com a parte relacional da comunicação, que tem a ver com as emoções. Então, ela tem uma autogestão emocional mais acurada, então ela consegue partir do princípio da clareza mental, que é a base de toda a comunicação de sucesso, para ela gerenciar aquilo que trava, aquele medo. Então, ela consegue transmitir isso na prática. O comportamento comunicativo ele acontece a partir deste modelo mental que eu acredito que tem como princípio a clareza. E para você, Lili? Com certeza, até porque não é à toa que nós duas aqui hoje falando sobre oratória, falando sobre comunicação, as duas foram estudar o quê? Neurociência. A gente saiu da área da comunicação e foi para a neurociência. Porque a boa comunicação, ela começa na mente. Quando eu criei o método Comunicação Inteligente, foi justamente por isso. Eu defendo que comunica bem quem pensa bem. Isso que a Maraísa falou, isso é tão importante, porque quando a gente encontra alguns profissionais no mercado, aqueles mais comunicativos, que parecem falar bem, parecem se comunicar bem, mas na verdade eles falam bem. Então são pessoas que fazem apresentações facilmente, vão lá na frente, tomam a palavra em uma reunião. A minha pergunta é, gera resultado? É uma comunicação eficiente? É clara? Nem sempre. Então aí a gente já derruba um mito que muitos acham, que o falar bem é ser extrovertido, é ser expansivo, e não, a comunicação começa muito antes no processo de clareza, de intenção, de construção das ideias. Então é aí que muitas pessoas travam. Uma por quê? Porque ao se expressarem, elas já vão pensando, eu preciso ser como fulano, preciso ser como o estereótipo de comunicador que eu aprendi a vida inteira, e eu não sou assim. Logo, eu não posso ser um comunicador. Então isso já trava. Ou ela trava por quê? Porque ela fala, fui lá, passei uma vergonha, porque não se preparou para isso, e acha que o problema foi a falta de habilidade. Não foi, foi a falta de preparo e de método para trazer essa clareza. E o preparo, ele é vital, né? E nada como um bom ensaio. Antes de uma palestra, ensaiar ali, para você se familiarizar um pouco com algo que vai ser compartilhado, uma piada, um comentário, até mesmo para isso soar um pouco mais natural em uma palestra. E uma palestra, uma conversa. E para vocês, esse método, como que ele foi aprimorado no decorrer da profissão de vocês? Porque jornalistas, todo mundo fala, não, nasceu falando bem, acordou, saiu do útero assim, já lendo um teleprompter. Mas queria entender um pouquinho da trajetória de vocês nesse universo da oratória. Podemos? Para o ímpar. Vamos lá. Eu gosto de dizer que eu não posso vir aqui e falar, gente, sinto muito, eu era aquela pessoa tímida, que travava para falar em público, venci esse medo, estou aqui para ajudar vocês. Não posso falar isso. Mas uma coisa eu posso garantir, eu sempre fui tagarela, comunicativa, e isso me fez passar muita vergonha e ser muito sem noção. Preciso confessar. Porque eu sempre fui muito comunicativa, mas eu não era comunicadora. E aí o ser comunicativa, ser expansiva, ser tagarela, me abriu muitas portas, é claro. Eu cresci, gente, em ambiente de igreja. Então eu falo que igreja você faz tudo, né, Maraísa? Você canta, você é do teatro, você vai lá e apresenta. Então você é acostumada a se expor. Isso foi muito bom. E eu assumi liderança muito cedo. Então eu tive que lidar com outras pessoas e sempre liderei pessoas mais velhas.
Então, aquilo me forjou muito em caráter. Só que quando eu fui para a televisão, que foi uma trajetória natural, afinal, muito comunicativa, e por incrível que pareça, eu não queria TV, e olha onde eu parei. Quando eu me tornei repórter, eu reparei que eu ia lá, eu conseguia fazer bons ao vivos, eu conseguia me destacar na televisão, mas eu tinha muita dificuldade nos meus relacionamentos. E hoje, pensando sobre a jornada, eu vejo que não bastava falar bem lá atrás. Então, falar bem me levou até um ponto. Quando chegou realmente o momento que eu precisava ser mais do que boa, tecnicamente, a minha falta de habilidade de me comunicar em diferentes contextos. Por exemplo, eu travava, Bruno, quando eu me sentia ameaçada numa reunião. Quando eu conversava com alguém que eu julgava que era superior. Então, toda aquela eloquência, ela sumia. Não tinha mais aquela Liliane boa comunicadora. Então, eu precisei voltar alguns passos atrás. Nessa época, eu estava aqui no IPOG, eu tinha feito meu MBA em comunicação empresarial. E aí, eu fui fazer formação em inteligência emocional. Foi quando eu encontrei a docência. Pra quê? Foi muito no processo pra mim. Pra eu me desenvolver, pra eu aprender. E aí, no meio disso, eu falei, gente, olha só, isso reflete lá na comunicação. Então, isso foi se transformando em método, porque à medida que eu me tornava mais inteligente emocionalmente, eu me desenvolvia mais na carreira, melhorava os meus relacionamentos, sabia a hora de me calar, sabia a hora de falar. E aí, nisso, a gente vai percebendo e vai estudando, aí deixa de ser intuitivo, começa a ser método. Mas é interessante que eu tenho um vídeo de 2018, eu já era apresentadora de TV. Eu estou numa palestra no CRO. Gente... esse vídeo. Eu tô toda Busquem. encolhida. Por favor. O corte aqui, ó, coloca no aquela, corte. Toda Quero. encolhida, falando assim, como vocês podem ver, a presença nas redes sociais... Então, ele é uma prova de que você ser bom para falar não significa que você é bom em todos os canais. Então, na minha experiência, falando de trajetória, foi muito esse processo. De entender que eu precisaria ser camaleoa, me adaptar, e tudo começava pela mentalidade. A nossa trajetória, inclusive, é muito parecida. Também sempre fui muito falante. Tem as histórias de família, que eu passava vergonha nos meus pais, da minha irmã, que ela não gostava muito de sair porque eu conversava pelos cotovelos. Então, naturalmente, fui fazer jornalismo. E também não pensava em televisão. Esse é um ponto aí que eu não sabia. E quando fui para televisão, fiz teste de garota do tempo, não fui aprovada. Fiquei nos bastidores ali na edição de texto. E na televisão, Bruno, eu tive a minha maior faculdade de comunicação. Porque há umas tantas que eu já estava lá, um dia eu falei para gerente de jornalismo, mas por que tanta tragédia? Por que tanta notícia ruim se a gente tem tantas informações boas para compartilhar? Ela falou assim, senta lá, né? Ela falou assim, no jornalismo, você precisa compreender aquilo que faz sentido, que gera interesse para o outro, para o público. Essa foi a minha grande lição sobre comunicação. Eu preciso me fazer interessante, eu preciso despertar a atenção do outro. Não é simplesmente falar, como a Liliane colocou aqui. E a partir disso, eu falei, gente... se eu não me adapto a esse ambiente, se eu já estou me sentindo incomodada, se aquelas notícias já não fazem mais parte daquilo que eu gostaria de vivenciar, porque todos os dias você vendo uma tragédias humanas que quanto mais você iria se aproximando, mais aquilo te afeta emocionalmente. Um dia eu falei, o que eu gosto de fazer realmente? De estudar. Então, foi quando eu vim para o IPOG. O IPOG foi como se você juntasse a fome com vontade de comer. Porque aqui eu podia me desenvolver, aqui eu podia estudar, aqui eu precisava ter contato com outras pessoas. O mercado corporativo foi algo que me deslumbrou o olhar, assim, porque eu falei, é aqui que eu quero estar. Então, também passei pela trajetória de estudar o máximo que eu podia. Eu acredito que aqui dentro do IPOG eu sou uma aluna diamante. Zerou os MBAs. Zerei os MBAs. E só que eu percebi também que o estudar, adquirir conhecimento já não era mais suficiente. Eu precisava compartilhar isso. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, de ensinar as pessoas. Foi quando eu entendi que o meu caminho era a docência, que eu queria transmitir aquilo que eu já havia acumulado ao longo dos anos. Então, fui para a sala de aula, passei pela docência, por gamificação, metodologias ativas, que hoje é algo que eu uso muito em sala de aula.
e também neurociência do comportamento, que foi aquela virada de chave. Então, entender a comunicação a partir de um processo muito básico, que foi quando a minha chefe falou, olha, você não faz comunicação para você, você faz para o outro. E depois, passar por processos de desenvolvimento humano, isso foi justamente o que hoje eu trago para os meus alunos, para os meus clientes, para os meus mentorados. Não é sobre aquilo que você quer. É aquilo que vai despertar interesse no outro. E você precisa estar preparado para isso. É por isso que comunicação tem tanto a ver com a evolução na carreira. Quando a gente senta para falar sobre isso, não tem como alguém se desenvolver em comunicação e não passar a gerar oportunidades a partir daí. Porque muda a maneira, inclusive, como ela enxerga o ambiente, como ela enxerga as situações. Porque quando eu só quero falar, é a típica situação que a gente encontra em treinamentos nas empresas. Sim. O empresário ou os líderes, eles falam, mas eu falo e o time não faz. Aí a gente sempre pergunta, tá, mas você fala pra quem? Exatamente. Você fala o que você quer dizer ou você fala o que eles entendem? Mas é a mesma coisa, será? Exatamente, senão vira um telefone sem fio, sem fim, literalmente. Sim, e é por isso, Bruno, que existem tantas oportunidades para desenvolver a comunicação. Esse ano, o LinkedIn publicou um ranking de habilidades, 5 habilidades, um conjunto de 5 habilidades mais importantes para os profissionais. E eu não fiquei surpresa quando vi no primeiro lugar que era o desenvolvimento ali de habilidades de inteligência artificial. Mas o segundo continua sendo comunicação. Comunicação, marketing, storytelling. Então, as pessoas, elas têm grande dificuldade para lidar com algo que é predominantemente humano, que é falar, que é organizar os pensamentos, que é ter um objetivo, que é, como a Liliane muito bem trouxe aqui, é alcançar um resultado por meio dessa comunicação. E nisso, nós estamos dando treinamento, desenvolvendo pessoas e sentimos a cada vez mais essa necessidade, tanto da liderança quanto do time, de desenvolver essa comunicação para alcançar resultados. Sim. E aqui eu quero trazer 2 pontos. O primeiro, inteligência artificial, que deixou escancarada a necessidade de se comunicar bem em um formato que, particularmente, eu acredito que não só o brasileiro, mas a humanidade tem perdido um pouco esse dom da escrita. Né? Então, assim, de você fazer um prompt bem preparado, porque ela é uma inteligência artificial que vai estar condicionada a uma orientação. Então, o que você está falando, a máquina ali está entendendo, ele vai conseguir processar essas informações. Então, eu acredito piamente que a inteligência artificial ela vem com essa necessidade de você olhar para essa habilidade de se comunicar, seja escrito ou verbal, porque, claro, eu mando um áudio pro meu Claudinho ou pro meu GPT e ele resolve, mas se você não conseguir estruturar a sua fala, o seu raciocínio, você não pode esperar que uma máquina, que eu não vou nem chamar de entidade, que uma máquina entenda o que você está querendo dizer. E tem um livro da Brené Brown, e eu tenho as minhas ressalvas com ela, mas tem um livro muito bom que chama Coragem para Liderar, que lá vem uma orientação muito clara. Sempre que você der um direcionamento, pergunte para a pessoa, me descreva feito o que eu te orientei. Para você conseguir, né, tirar a prova real do que você está falando, se isso realmente foi compreendido pela pessoa. E quero emendar um pouco nesse assunto que vocês duas, nos conteúdos das redes sociais e até nos conteúdos de aula que eu já pude ver, sempre defendem que a comunicação começa ali no pensar, nessa estrutura do raciocínio. Estou aqui com 2 neurocientistas também. Esse processo, né, para quem um líder ou para quem quer se capacitar em oratória, embora nós vivamos em um período onde todo mundo quer um tutorial, eu quero 5 passos para tal coisa. Essa estrutura de pensamento, qual que é um caminho para se começar, ir para o meio e se terminar? Olha, eu vou dizer também da minha faculdade de jornalismo, né, que a Liliane é jornalista, ela sabe disso. Nós, jornalistas, a gente aprendeu por método a pensar de forma objetiva. O famoso lead na faculdade, a gente entende o que é uma informação, o que eu preciso saber dessa informação, quem está envolvido, onde que foi, quando aconteceu, como foi, por que aconteceu. Como eu disse no início da nossa conversa, a clareza é o ponto principal da comunicação. Só que, a partir da clareza, a pessoa precisa ter informações para ela desenvolver um raciocínio.
Então, eu busco ensinar para as pessoas esse raciocínio claro que a gente chama muito de intenção comunicativa. O que você quer com essa reunião? O que você quer com esse e-mail? Com esse áudio de WhatsApp? Eu recebo mensagens ao léu que as pessoas simplesmente falam oi, tudo bem, e somem e nunca mais me mandam nada. Então, qual era a intenção por trás ali? Então, em tempos de alta velocidade, de altos estímulos, nosso cérebro tem uma carga cognitiva muito grande para que nós possamos lidar com esse pensamento claro. Eu preciso partir do princípio básico. O que eu quero falar para as pessoas? Por que isso é importante? Como que eu vou fazer isso? Então, é o básico que a gente aprendeu e aqui eu quero deixar para você que está nos assistindo uma formulazinha básica, que na administração tem outro nome, mas no jornalismo é a pirâmide invertida. Você começa lá, o que eu quero falar, onde está envolvido esse assunto, quem está envolvido, quando. São os 4 princípios básicos. Essas 4 perguntinhas. Depois, no outro nível, porque a pirâmide está invertida, vem como e por quê. E, por último, lembra lá do topo da pirâmide? Ela está para baixo, está invertida. Detalhes, nós não temos tempo, nós não temos mais hardware, nós não temos mais capacidade de processamento de informações prolixas, de pessoas que não sabem de onde vêm, para onde vão. Então, comece com o básico. É lógico que o método ele vai ser aprofundado, ele vai ser refinado numa mentoria, mas se você que está nos assistindo começar a praticar essa clareza mental, que também na administração a gente chama de 5W2Hs, que são aí who can, what. Oh, esqueci o inglês, hein, Bruno? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Who, what, when. What, né? What, o que. Temos o where, onde. E o when, quando. Então, os 4 primeiros, as primeiras perguntas da pirâmide invertida são próximas aí dos 5W2Hs. Depois a gente vem com o outro W, que é o why, how, que é como, e o how much, que é o diferencial aí do jornalismo, que nas empresas tem tudo a ver você falar de budget, de orçamento, de verba. Então, quando você vai para uma sala de aula pensando que os desafios de liderança são enormes em relação à comunicação, você vê que o líder não sabe sobre o básico, que é essa ferramenta que eu acabei de compartilhar. Então, comecemos pelo básico para depois que a gente possa, então, aprimorar os nossos métodos de comunicação, que a gente vai falar aqui ao longo do nosso episódio. Vem aí. E é algo que eu acho muito interessante, que eu vejo como muito interessante, pegando o gancho do pensar, da clareza, por que às vezes nós temos tanta dificuldade em ser claros, né? Quando eu criei o método Comunicação Inteligente, eu falo que o comunicador inteligente ele tem 3 características básicas. A primeira, leitura de cenários. A segunda, adaptabilidade. E a terceira, intenção, como a Maraísa acabou de colocar pra gente o porquê que ela é tão importante. E essa leitura de cenários, por que ela é tão interessante e crucial, independente de qual seja a sua área de atuação, viu, que tá assistindo a gente. Quando eu chego em um lugar, Bruno e Maraísa, eu preciso entender o que esse ambiente pede de mim. Inclusive, se eu falo, se eu me calo. E aqui eu conto uma história, por exemplo, quem é liderado. Quando eu era estagiária de jornalismo na TV Serra Dourada, emissora SBT aqui em Goiás, eu fui uma das únicas estagiárias que fiquei pouquíssimo tempo na produção, porque a tradição era ser estagiário e ir para a produção. E aí, espera lá, uma hora, quem sabe, a reportagem vem. E eu fiquei 15 dias na produção só e me tornei repórter. Então, com 23 anos, eu já apresentava jornal, enfim. Por que foi tão rápido? Eu, na época, não tinha essa clareza. Hoje é método. Na época era intuição. Leitura de cenário. Eu sempre falo, descubra o troféu do seu líder. O que para ele é um troféu? O que para ele é realmente importante? Porque a gente vai para o nosso líder, ou para as pessoas que estão ali, mesmo que em pares, a gente vai contar para elas o que a gente tem feito. A gente quer contar o como, a gente quer se vangloriar, a gente quer vender os nossos resultados. E eu lembro que eu lá, estagiário, meu diretor de jornalismo, eu tinha uma única missão na redação. Na época não tinha WhatsApp, não, gente. Eram umas fichinhas de papel, chamado Repórter Cidadão. Então a pessoa ligava, telefonista anotava, ai, tá com mato na minha região, tá tendo muito roubo na minha região. E eu, como estagiária, eu tinha que pegar aquelas 200 fichas, olhar uma por uma, separar o que poderia virar uma pauta interessante, criar ali umas 5 possibilidades e para uma reunião vender as minhas pautas para o meu gestor.
E aí ele poderia escolher. Só que se eu começasse a levar pautas que ele nunca aprovava, poxa, essa menina não tá entregando resultado nenhum. E aí eu percebi que as melhores pautas viravam o que ele chamava de manchete, que era o que ele gravava a chamada do jornal naquele mesmo dia pro dia seguinte. E eu reparei, ele adorava um número. Então, aumenta em 40% o número de assaltos na região noroeste de Goiânia. E eu falei, gente, como é que eu chego nesses números? Como é que eu vou encontrar isso? Aí eu reparava, o que eu fazia todo dia? Todas as fichas de Mato Alto, eu separava. Todas as fichas de assalto, separava. Eu comecei a encontrar assuntos em comum. E aí, exemplo, se fosse furto, na época que eu era estagiária, estava em alta, infelizmente. Hoje não mais, tá? Quem estiver de fora aí assistindo a gente. Por favor. Furtos e roubos de carros em Goiânia. Então, eu separava as fichas, entrava no site da Segurança Pública, pegava a relação mensal e eu já chegava na reunião como? Qual que é a sua pauta? Aumentou em 30% o roubo de caminhonetes em Goiânia. Já manchetava. Nos últimos Olha, 3 meses. Eu já criava a manchete. Eu Sim. não dava trabalho para ele. O que isso me ensinou com o tempo? Eu descobri o troféu do meu chefe. E isso serve para tudo na vida. Então, quando eu já chego para atender um cliente, para entender um brief de um treinamento, para, enfim, dar um treinamento. A gente faz isso quando a gente vai ministrar aula, né, Maraísa? A gente nunca começa ensinando. A gente começa perguntando. Porque quando a gente pergunta, a gente descobre. Quem já chega falando só afirma aquilo que sabe. E aí o poder das perguntas na comunicação é uma excelente estratégia para quem está aí em dúvida de como ser claro. Para de sofrer tentando adivinhar o que o outro quer saber, descobre. Então aí eu já deixo 2 estratégias. Quem é liderado, descubra o troféu do seu líder. E mesmo quem não é, seja de vendas, de outra área, aprenda a fazer perguntas. Isso tem tudo a ver com comunicação. A leitura de cenário, Adorei né? a leitura de Gostei. cenário. E eu consegui tudo que você foi falando, eu já estava ligando. Sim. Reunião de pauta, Tudo. como que é a mesa, como funciona, e aqui um papo entre compadres, praticamente. Na minha época de assessoria de imprensa, e hoje com a Jennifer, que é a nossa assessora de imprensa aqui no IPOG, eu falo, você tem que fazer o trabalho do jornalista. Entrega o trem Exato. mastigado. Dado, fonte, personagem, tudo completinho ali para só pegar o carro, que Goiânia não tá tendo mais esse tanto de furto, tranquilo. mas o trânsito está com potencial de melhoria. Pronto. Então, o repórter A só pauta faz flui. o trabalho de vir até o IPOG, ou de ir até o local e gravar. Então, essa leitura realmente já anotei aqui para aderir, descobrir o troféu. Então, tem muitas pessoas que agora eu vou olhar e falar, qual que é o troféu dessa pessoa? E vocês que estão muito à frente nessa dinâmica de capacitação de líderes, né, de vários níveis hierárquicos, né, porque eu acho que até do CEO até o novo líder, a comunicação ela é algo que você precisa aprimorar o tempo todo. Quais são os principais desafios que vocês encontram nesse nível da pirâmide? Bom, na primeira liderança é você se vestir do papel de líder. É a questão dos valores, de alinhar saída, execução e realmente para liderar um time, desenvolver pessoas, e a comunicação tem tudo a ver com essa ferramenta poderosíssima que esse primeiro líder ele vai precisar desenvolver. Os médios gerentes, eles também passam por problemas de comunicação, já estão vestidos nessa figura de líder, né? E líder e gestor, a gente sabe que existe uma diferença, mas não vamos entrar no mérito. Mas a média liderança, ela tem que fazer as coisas funcionarem. Alcançar as metas, gerenciar times maiores. Aí a pessoa tá aqui para mim assim, como é uma conversa de compadre. Exatamente. Você sabe que você já fez essa primeira transição, mas a comunicação continua sendo ali a sua principal ferramenta. Porque você é cobrado por resultados. No primeiro, a gente chama isso de pipeline, né? Na primeira transição, você era líder de si mesmo, você vai para uma liderança de pessoas. Então, tem uma certa tolerância, entre aspas, de que você não liderou ainda. Então, tudo bem. Você começa a aprender a dar feedbacks, você começa a internalizar valores de liderança, de produtividade, né? Sair da execução. Agora, quanto mais você ascende nesta hierarquia, no pipeline de liderança, mais é demandado comunicação dos grandes líderes, né? Então, tem uma pesquisa de Harvard que pergunta para grandes líderes quanto tempo você demanda todos os dias de comunicação. Alguém chuta aí? Quanto mais você ascende nesses níveis hierárquicos? Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. Eu acho que beira os 100%.
beira 100%. Que até sonhando, você tá conversando com alguém no seu olha, sonho. é 90% a 100% do tempo de um líder. E aí nós estamos falando de CEOs, estamos falando de presidentes de conselhos consultivos, deliberativos, conselhos de administração. Quanto mais você quer subir na sua carreira, mais você vai demandar essa habilidade de comunicação, não só para feedbacks, mas também para transmitir um pensamento estratégico para uma cultura empresarial. Nos bastidores falávamos de cultura empresarial. O pilar comunicação é a base da cultura. Porque como é que eu vou transmitir uma cultura empresarial? Por meio da linguagem, por meio daquilo que você repete, dos métodos que você utiliza. E para disseminar isso, quem está por trás? Comunicação. Ela. Isso é tão nítido, por exemplo, hoje eu atendo principalmente alta liderança e empresários. E é muito interessante o quanto que nos últimos anos eles têm buscado mais essa habilidade, porque antes havia essa confusão sobre o termo comunicação. Então, quando falava para um empresário, você precisa fazer um curso de oratória, um curso de comunicação, ele falava, não, mas eu sei falar. Eu tô aqui todo dia tocando negócio, olha onde eu cheguei na minha carreira. Um CEO, uma vez eu treinei diretores de um banco e, poxa, gente, diretores de um banco, vamos combinar. Algo eles fizeram para estar nesta cadeira. E quando a gente começou o processo, eu me lembro direitinho, quando o diretor comercial virou para mim e falou, Liliane, eu achei que eu sabia fazer alguma coisa em comunicação. Percebi que eu preciso caminhar algumas léguas ainda dentro desse quesito. Porque quando a gente vai falar da liderança, a gente fala hoje, né? A Mara trouxe esse número pra gente, mas a gente sempre comenta sobre mais de 80% da agenda de um líder, ela é sobre pessoas. Sim. Ele precisa ser. Se a sua agenda não está em pessoas, você não está sendo um bom líder. Já pode olhar algo aí. Você não está nessa cadeira da maneira que você deve estar. E quando a gente vai falar sobre o que é pessoas dentro desse processo, por exemplo, falando de empresários que são a cara do seu negócio, os próprios gestores que têm que movimentar a cultura também do negócio, eles precisam entender que não é só sobre transmitir. Então, volta para a leitura de cenário. Como analista comportamental, isso também virou muita chave na minha cabeça. Que é olhar para o time e falar, poxa, com ele eu lido dessa forma. Esse outro vai precisar de um feedback mais presente, mais constante. Esse outro aqui, palavra de afirmação. Com aquele lá, eu vou precisar soltar um pouco. Porque se eu estiver muito em cima, acompanhando muito excesso de checagem, isso parece para ele que eu não confio, tira autonomia. Então, o líder de verdade hoje, ele ainda tem que ter esse olhar. E aí, num processo que o mercado, a gente está trabalhando muito mais retenção de talentos, a questão de como não só reter, mas atrair os talentos, a figura do líder que não se comunica bem, ela começa a aparecer bem mais do que antigamente. Porque antes tolerava-se muito, hoje não. Hoje, ser um bom líder, ser um bom comunicador, bate em quais portas? Na segurança psicológica, na produtividade, nos resultados. Hoje as pessoas sabem quais são os direitos delas, o que elas vão levar para casa, o que elas não vão. Então, tudo isso começa a revelar pra gente que a liderança bem desenvolvida, ela tem que passar pela comunicação. Não tem outro caminho. E a liderança, ela é uma arte, né, que está muito ligada a todas essas passagens do pipeline da liderança, Todas né? Um elas. livro que eu recomendo, tá ali, livro de cabeceira para todo líder e que vale a pena revisitar o tempo todo. Hoje, como líder de líderes, eu já estou no momento em que é um novo aprendizado, é você entender essa situação mesmo, a leitura do cenário. Eu acho que é muito interessante a forma com que esse episódio está sendo conduzido, porque aqui não tem hack de oratória, 5 coisas, comente aqui. Nós estamos falando da comunicação como uma arte muito completa, né? Exato. Então é você ter a sensibilidade de entender o outro e às vezes não vou falar, eu vou ouvir, eu preciso construir o meu raciocínio, eu tenho que ter um começo, meio e fim, ter a minha pirâmide. Então, isso é algo que, com o passar dos tempos, nós temos visto líderes que seguem esse caminho têm tido um certo destaque, né? E essa comunicação, eu acredito que ela navega em todas as etapas e que precisa ser revisitada de vez em quando. E para isso temos alguns recursos, uma capacitação, uma leitura, que eu falo que também é algo que ainda está para vir, algo melhor do que você pegar um livro para conseguir construir o seu raciocínio lógico. Pessoal, e agora é a hora do quadro que conecta quem nos acompanha, quem está pelos corredores do IPOG no Brasil inteiro.
o Pergunta Aí, onde trazemos dúvidas reais dos nossos alunos e ouvintes sobre o tema do episódio de hoje. Produção, pode rodar a vinheta. Olá, me chamo Laila, sou estudante de Direito da Faculdade de POG, estou no 8º período e a minha dúvida é: muitos alunos possuem o conhecimento técnico, mas sentem dificuldade em transmiti-lo com segurança. Como conseguir uma comunicação persuasiva sem perder a autenticidade? Sem virar uma caricatura, né? Está aí também o desafio. E aí, como vocês estruturam a nossa resposta? Bom, ela falou de persuasão, então nós precisamos entender os elementos da persuasão. Aristóteles, que é uma base aí para o mundo ocidental, para o pensamento ocidental, ele diz que a persuasão ela é um tripé, na verdade, né? Eu tenho a parte do conhecimento lógico, que é o logos, eu tenho o ethos, que tem a ver com quem eu sou, a credibilidade de quem está falando, ainda mais em tempos de internet. Não posso acreditar em qualquer discurso, qualquer pessoa que fala bem. Eu simplesmente preciso checar ali as credenciais. E o pathos, que tem a ver com o público, com como eu mobilizo as pessoas em relação a tudo aquilo que eu quero comunicar. Então, se você está aí no 8º período, vai fazer um trabalho acadêmico, se você ficar falando muito tempo sobre você, sobre os estágios que você já fez, já foi menor aprendiz, daquilo que você gosta, as pessoas vão se desconectar da sua mensagem. Porque nós temos que pensar que eu tenho que ter um objetivo nessa comunicação, mas não é simplesmente sobre quem está falando. Agora, se você pega uma informação, principalmente aí no direito, leis, algo muito técnico, você vai lá e transmite aquilo exaustivamente. Você vai também cansar a sua audiência, você vai cansar a sua plateia ali, as pessoas que estão te assistindo. Agora, se você usa uma estratégia para chamar a atenção do seu público, que no caso aí é uma estratégia persuasiva também, mas que tem a ver com a emoção, aí você pode unir essas 3 pontas por meio, por exemplo, de uma história. Você pode usar uma técnica muito simples, usada aí por grandes empresas de consultoria. Você vai contar um contexto, né, o contexto daquela situação, você vai mostrar um problema e como, por exemplo, a lei, como, por exemplo, grandes juristas, advogados, enfim, resolveram aquela questão. Então, você já tem ali por trás quem está falando, você é a aluna, você tem informação que está no meio da sua história e você mobiliza a atenção das pessoas aí por meio das emoções que são compartilhadas por meio de uma história. Então, as histórias hoje, e essa fala não é minha, é do Carmine Gallo, professor de Harvard, um autor que eu gosto muito, as histórias são a maior ferramenta persuasiva de todos os tempos. Um assunto que eu quero entrar já, storytelling, como bom entusiasta de tal. Mas antes disso, Lili, para você. Ela falou muito também sobre a autenticidade, e eu quero tocar nesse ponto. Porque quando eu comecei a minha fala aqui, eu disse para vocês que muitas pessoas travam porque elas olham no espelho, se veem em um vídeo e pensam: eu não sou o que me ensinaram sobre um bom comunicador. Isso já faz com que ela se sinta: não participo, não consigo me integrar, sou tímido demais. E a autenticidade tem a ver com como a gente se enxerga. Um grande estudo feito, inclusive pela Inermetrics, ela avaliou as habilidades, as 2 características das pessoas de alta performance. E essas características, vou dizer igual a Maraís, vocês sabem quais são? Momento. Deixar nos Momento, comentários, comentem. Chuta aí, gente, coloca aí pra gente. Acreditem, automotivação e autenticidade. Então, saber exatamente aquilo que me motiva, aquilo que me coloca em movimento, uma clareza sobre o meu porquê. Mas o segundo, ter a autenticidade. E o que é autenticidade? Vou lá, aqui o IPOG fala muito sobre isso, psicologia positiva. Então, as nossas forças de caráter. Eu trabalho muito dentro do meu método das forças de caráter. Quais são as suas potências? Aquilo que você é bom. Você pode trazer isso. Quando a Maraísa explica pra gente a tríade, né, de Aristóteles, ethos, logos e pathos, quando eu vou falar da emoção, da memória, uma vez eu sofri muito, tá, gente? Eu sou palestrante, hoje eu treino palestrantes, e eu quase desisti da carreira de palestrante,
porque eu participei de um grande evento nacional e lá tinha um concurso de palestras. E eu quase fui eliminada porque a minha palestra não fez ninguém chorar. Então eu não evoluí. E eu quase perdi para uma pessoa que não tinha uma entrega em conteúdo, mas as pessoas choraram. E aí precisou vir um jurado e falar, gente, peraí, Não, é um é uma caminho palestra, perigoso, é uma palestra para inclusive. mercado, enfim. Mas isso me deixou tão mal. Uhum. E aí eu continuei na competição e no final eu não ganhei. Eu perdi mais uma vez para pessoas muito boas, claro, mas que trabalharam muito mais o viés emotivo e não a emoção em si. E eu lembro direitinho que um empresário chegou no meu ouvido e falou assim, infelizmente aqui a técnica parece não ter o seu valor. E quem me conhece sabe, eu sou professora, gente. Então, minhas palestras, minhas aulas, a gente entrega, né, Maraísa? A gente ensina, vocês estão vendo que é aula. E aquilo me fez voltar para casa tão desanimada. E eu falei, não sirvo para essa profissão. Vou fazer outra coisa, vou só dar treinamentos. E aí, na neurociência, a gente entende o que é memória e o que é emoção, né? Emoção gera memória. Falei, opa, não é só o choro, não é só a lágrima. É o sorriso, é o susto, é a impressão. Então, a autenticidade, falando para ela que tá começando aí, né, que tá no 8º período, use todas as técnicas que você tem na mão. Mas, principalmente, descubra mais sobre você. Se você tem humor, use de humor, claro, dentro do que permite ali o direito. Mas se você tem uma liderança, traga força. Se você tem força de bravura, seja dona de uma fala encorajadora. Comunicadores autênticos, eles saem na frente. E que bom que você não desistiu. Que viu? bom, que bom que está aqui. Com Que certeza bom. vai ter um caminho ainda mais repleto de autenticidade. E é incrível, Bruno, porque é a autenticidade hoje que faz as pessoas se conectarem conosco. Então, vocês podem perceber, todos nós aqui, nós somos comunicadores autênticos hoje nesse estúdio. Então, as pessoas, elas se conectam, provavelmente, depois de uma aula, chegam na Maraísa e falam, nossa, professora, aquela sua experiência, a sua vivência. Então, trazer a nossa autenticidade é compartilhar o nosso repertório. Sim. Não só técnico, mas vivencial também. É muito interessante esse dado que você trouxe sobre a autenticidade, porque cada vez mais as redes sociais têm colocado uns espelhos fictícios à nossa frente, e você se sente naquela obrigação de, não, eu vou copiar fulano, eu vou ser o novo ciclano. E eu adorei que todos os meus episódios estão ligados, é um multiverso do Bruno no podcast. Então, quando falamos de marketing pessoal, marca pessoal, marketing artístico esses dias, e essa conversa da autenticidade, ela sempre volta. Você se entender enquanto indivíduo e deixar isso aparecer para o mundo, né? Não adianta, não. Agora, só porque tá todo mundo segurando o microfone aqui na presença de 2 jornalistas, eu posso falar isso. Só porque tá todo mundo segurando o microfone, eu não preciso pegar o microfone para segurar, né? Então, ele Não precisa pôr mais na uma lapela. lapela, porque ele tem isso. Então, acho que tentar replicar algumas fórmulas que as redes sociais mostram te afasta um pouco de mostrar essa sua verdade enquanto indivíduo, enquanto pessoa comunicativa. Falando de storytelling, que também é algo que apareceu, eu sou um grande entusiasta, eu acho que um dos melhores módulos que eu assisti na minha vida foi com a Soraya Lima, e foi um módulo só de storytelling aqui no IPOG. E fiz alguns outros cursos também em outras instituições. E eu acredito que nada mudou praticamente de quando nós éramos lá, na época das cavernas, até agora. A habilidade de contar histórias é o que faz todo mundo sentar em volta de uma fogueira, seja ela uma fogueira ou algo em um LED ali para você se engajar. Mas também é uma técnica que ficou um pouquinho infantilizada por pessoas que não sabem entender isso como uma técnica. Qual para vocês, na opinião de vocês, é uma verdade e um poder de construir histórias? Falamos disso no decorrer do episódio. Mas o storytelling, para quem não sabe o que é ou quem viu uma versão diferente, o que vocês gostariam de passar de mensagem? Em 2017, eu fiz um curso com o Fernando Palacios. Ele fala que ele é o Pedro Álvares Cabral do storytelling no Brasil. Não foi ele que descobriu o storytelling, mas foi ele quem popularizou o storytelling. Então, ele tem até um livro com a Marta Terenzo, que é um livro que é hoje uma bíblia sobre o storytelling. Ele diz, storytelling é o mesmo que uma história? Não. Storytelling é uma história com propósito, é uma narrativa que você usa para alcançar um resultado. Resultados diversos. Então, story é o conteúdo e o telling é a técnica.
Nós somos feitos de histórias. As histórias definem quem nós somos, a nossa autopercepção, a nossa identidade, os nossos valores. Dale Carnegie falava que as grandes verdades universais, elas estão constituídas a partir de histórias. Aí temos na Bíblia diversos exemplos, mesmo quem nunca leu a Bíblia sabe contar a história do filho pródigo, sabe contar outras histórias bíblicas lá. Então, você precisa, nesse processo de ser autêntico, de utilizar a comunicação ao seu favor, construir repertório. Eu falo para os meus alunos, carta na manga. Agora eu vou agregar a leitura de cenário. Você tem conteúdo, só que você não sabe embalar este conteúdo. E este termo embalar também não é meu, é do Carmine Gallo. Ele diz que nessa próxima década, nós já estamos vivenciando essa próxima década, porque o livro foi escrito na década passada, a maior habilidade de um profissional é saber embalar histórias com contexto e relevância. Então, se você quer ser um comunicador para ir para um próximo nível, trabalhe o storytelling raiz, não simplesmente aquilo que a Liliane colocou aqui, que as pessoas trabalham o storytelling para fazer o outro chorar. Não tem a ver com isso. Nós precisamos, inclusive, utilizar a nossa vulnerabilidade na dose certa. Então, eu vou contar uma história triste minha simplesmente para fazer uma pessoa chorar? Não. A verdade não é essa. Agora, se eu tenho uma história que ela é carregada de memória, de emoção, que sim, já me fez chorar, já me emocionou, mas eu superei essa história, eu tenho um aprendizado e este aprendizado pode gerar algo positivo para as pessoas, aí é o pulo do gato do storytelling. É você ter esta engenharia de comunicação, aprendi também com a Soraya, que faz com que o seu conteúdo seja muito mais relevante do que o conteúdo da maioria das pessoas que não tem técnica. E as pessoas, elas não conseguem, muitas vezes, sequer embalar essas histórias que elas têm, porque elas não estão sensíveis no dia a dia. Então, em treinamentos, eu sempre falo para os líderes, para os profissionais, gente, bloco de notas do celular. Viveu uma reunião, que acabou a reunião, você fala, não é possível que eu passei por isso. Anota no seu bloco de notas. Isso vai virando um baú de repertório. Hoje, com a IA, eu tenho meu baú de repertório na IA. Então, eu conto para ela, sempre que acontece alguma coisa, eu falo, olha, mais uma história pra gente armazenar e o que eu aprendi com essa história. Funciona super bem. E aí, ficam lá as minhas histórias. Quando eu preciso criar um treinamento, ou, vou ter uma conversa com o meu time, porque eu sou empresária em outros segmentos, então tem time também, né? Exerço liderança. Vou ter uma reunião com o time, eu vou lá e falo, olha, hoje eu preciso ter uma conversa sobre isso. Qual história, qual vivência minha, ou uma vivência de um cliente, um case eu posso compartilhar nessa conversa? É uma história minha, e às vezes eu não lembraria. E aí aquilo vem, e aí a gente consegue compartilhar. Então hoje, o storytelling bem aplicado, com intenção, ele pode ser usado para feedback, ele pode ser usado para reunião, inclusive, de engajamento de time. Eu postei ontem uma cliente minha, que usou uma técnica de storytelling que a gente ensina para vendas. Então, ela usou numa reunião e fechou um grande contrato porque ela soube usar a história certa, no momento certo e com o cliente certo. E algo que é muito importante também, que a gente vê, a gente chama inclusive de story selling, essa história para vender. Então, no story selling, eu sempre destaco algo, muito cuidado, que a gente aprende a jornada do herói. E aí, muito cuidado, porque como a gente falou aqui, não é sobre nós. Então, a gente quer vender, a gente quer contar a nossa história, do nosso produto incrível, da nossa carreira perfeita, do nosso serviço. E aí, eu digo que, no story selling, o herói é o cliente. Nós somos a espada. Então, que na história, ele seja a pessoa que trilha o desafio e você chega aonde, né? Porque como a Maraísa colocou, a gente tem um contexto, tem um desafio. Dentro desse desafio, o herói ele tem que fazer algo a respeito, tem que tomar uma decisão. E aí, na decisão que ele tem que tomar, entra você, com a solução que você oferece. E aí, você, enquanto espada na mão dele, agora ele vai resolver o problema, e não você. Porque ele é o herói. Só que ele só se torna o herói quando ele tem você ao lado dele. Isso muda a maneira como a gente conta as nossas histórias, mas tem que ter intenção e tem que ter treino, viu, Bruno? E autenticidade, porque o contador de histórias também já foi uma das profissões mais bem pagas do mundo, né? As pessoas que traziam entretenimento ali para as realezas antigas, e isso não mudou. Então, na parte de vendas, eu falo, é um tesouro, né? Um vendedor que sabe, primeiro, te ouvir e entender como o produto dele consegue agregar nessa sua jornada.
né? Então é bem interessante e o storytelling ele tem algumas formas interessantes de se manifestar. Quem sabe um próximo episódio só sobre storytelling. Bom demais. Bom, como você pode ver aqui, se comunicar bem não é um dom, é uma habilidade treinável. E a boa notícia é que, como tudo que se aprende, o caminho fica muito mais seguro quando se tem método e alguém do seu lado te mostrando exatamente o que ajustar. Método e direção. Aliás, são exatamente o que o IPOG reuniu no curso de extensão Oratória de Alto Impacto, Inteligência Comunicacional e Apresentações Inspiradoras. São 20 horas de imersão, presencial ou ao vivo, em que o aluno aprende a estruturar apresentações, usar o storytelling como estratégia, controlar aquele medo de falar em público, construir autoridade e tudo isso com técnicas de neurocomunicação aplicadas ao dia a dia e feedback personalizado. E para as empresas que estão nos ouvindo, o IPOG Enterprise, a frente de educação corporativa do IPOG, leva esse mesmo trabalho para dentro das organizações, com formações de comunicação e oratória sob medida, para líderes e para equipes. Se essa conversa mexeu com você e despertou a vontade de finalmente ocupar os espaços que são seus, vale a pena conhecer essas formações. É só apontar a câmera para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link da descrição deste vídeo. Maraísa, Liliane, que aula, não preciso nem continuar esses elogios, mas vocês duas são profissionais que eu admiro muito, acompanho nas redes sociais e, claro, fico muito feliz de trilhar parte da minha jornada profissional com vocês, então quero agradecer por essa imersão em comunicação. Primeiro, Maraísa, obrigado pelo seu tempo, Liliane também. Quero deixar esse espaço aberto para vocês darem os recados, quais projetos vocês têm vindo por aí e como que os nossos espectadores podem acompanhar vocês. Para me acompanhar nas redes sociais, @MaraísaBLima. Teremos aí cursos inclusive aqui pelo IPOG, curso de oratória, teremos uma imersão. E para finalizar, eu gostaria de deixar a mensagem de que você é o condutor da sua carreira, você precisa desenvolver a sua comunicação, ter o objetivo de fazer um planejamento, porque o comunicador que se comunica bem, como nós falamos aqui, ele precisa ter essa intenção e buscar os resultados que almeja por meio dessa comunicação. Então, um planejamento simples, o que eu quero alcançar com a minha comunicação, o que eu ganho, qual será a minha recompensa quando eu realmente tiver uma comunicação, uma oratória de alto impacto. E isso, com certeza, vai mobilizar o seu cérebro para alcançar essa recompensa. Depois, lógico, você vai para os passos em termos de conteúdo, de ação, de plano de ação, onde eu quero estar até o final do ano, porque toda boa meta ela precisa ter um prazo definido, precisa ser específica, mensurável, alcançável. E aí você vai desenvolver, sim, essa sua comunicação e vai ter muito mais resultados na sua vida e na sua carreira. Liliane. Eu quero agradecer muito o convite, para mim foi uma honra estar com vocês aqui hoje, nesse bate-papo, tô me sentindo assim, né? Uma delícia estar aqui conversando, eu espero que quem nos acompanhou também tenha aprendido muito, eu quero agradecer. Quem quiser me acompanhar também, os meus conteúdos, o que a gente contribui e compartilha todos os dias, o meu Instagram é Liliane Bueno, nas redes sociais como um todo, Liliane Bueno, a mesma foto, o mesmo nome, fica fácil encontrar. E eu tô sempre falando sobre comunicação inteligente, para empresários, para líderes, inclusive para quem deseja ser palestrante, para entender como você vai falar em qualquer tipo de situação e as pessoas vão dizer, me conta mais. Se esse é o seu desejo, eu te convido a me acompanhar. E a mensagem que eu deixo para você é, descubra quantas oportunidades você pode criar quando você se comunicar melhor. E comunicar bem vai muito além de falar bem. Eu espero que a gente tenha conseguido deixar isso claro para você e te encorajado a usar a sua comunicação para criar oportunidades por onde você passar. Meu muito obrigada a vocês também pela parceria aqui. Eu agradeço novamente e muito obrigado a você que ficou até aqui nesse episódio sobre comunicação, não sobre hacks ali de oratória, mas sobre comunicação e o poder dela. Esse episódio exclusivo do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Então não deixe de nos acompanhar, se inscreva no canal, conta aqui nos comentários o que você achou desse episódio e nos vemos em um próximo encontro.